Deus. Queria que você tomasse seu assento, pegasse a sua Bíblia, por favor. No início desse culto eu queria te lembrar de uma passagem. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu vou ler rapidamente alguns versículos aqui. Se você puder acompanhar, amém. Mas não tem problema se não conseguir. Diz assim, Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Aí ele pergunta, versículo 20: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Versículo 21, replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Versículo 23, mas, ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Repita comigo, falta uma coisa. Observe, meu irmão, que nesse contexto bíblico, para que a gente possa simplificar de maneira bem clara, o que Jesus quer dizer para aquele jovem é: olha, eu preciso que o seu coração esteja em mim por completo. Eu preciso que você esteja disposto a me seguir, mas sem reservas. Eu preciso que você, quando disser eu vou te seguir, quando eu disser, no caso de Jesus, vem me seguir, eu preciso que você esteja por completo. E esse é o time, esse é o feeling que serve tanto para aquele jovem lá muitos anos atrás, como para mim e para você hoje aqui nesse culto. Se nós pudéssemos analisar por alguns instantes a nossa vida e pensar: para que eu vim aqui nessa noite? Qual o motivo que me trouxe aqui? Ou para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Como diria o bom mineiro, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, meu irmão, às vezes e por muitos cultos nós de fato precisamos ou viemos buscar algo de Deus. Mas a essência do Evangelho não é somente, ou quase sempre, ou na maioria das vezes, sobre buscar algo de Deus, mas sim entregarmos algo àquele que entregou tudo por mim e por você. Nós precisamos entender que quando nós decidimos seguir Jesus, ele olha para mim e para você, e talvez nós podemos estar um pouco diferente daquele jovem rico, mas para aquele jovem rico, ele olhou para ele e falou assim: ó, está faltando uma coisinha aí. Já parou para pensar se Jesus pudesse estar aqui agora de maneira física, como nós estamos, e nós chegarmos para ele: Jesus, nós somos crente aqui da igreja, cheiroso, lindo, dá glória a Deus, aleluia, e canta, nós queremos te seguir. Jesus virasse para nós e falasse assim: ô Joãozinho, ô Mariazinho, ô Gustavo, ô Dodô, falta uma coisa, porque eu consigo ver o seu coração. Você não está por completo, você não está 100%. E é pautados nessa palavra, porque eu não sei você, mas eu creio que aqui nós estamos em uma igreja bíblica, amém? Nós estamos aqui porque sabemos e cremos que nesse lugar flui a palavra de Deus, amém, irmãos? Então nessa noite, pautados nessa palavra, o que eu queria te aconselhar e te pedir é que você já começasse esse culto entregando tudo que você tem para Ele. Eu não sei, pastor, você vai falar de área financeira, área sentimental, meu irmão, eu não consigo ver o seu coração, mas Jesus consegue ver. E se nessa noite faltar uma coisinha, como ele disse para aquele jovem rico, eu vou te dar um conselho de amigo, aqui ó, já entrega tudo nas mãos dele, deixa Jesus tomar o seu coração por completo, para que você o possa seguir. Pastor, você está dizendo então que não basta somente vir à igreja? Estou dizendo, meu irmão, mas mais do que eu, a Bíblia está dizendo isso. Pastor, você está dizendo que não basta somente orar? A Bíblia está dizendo. Não basta somente jejuar? A Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você vem nessa noite, nesse culto, e você precisa entregar tudo o que você tem.
a 100%, com intencionalidade, com vontade, com tudo, todo o seu ser, meu irmão. É isso que, se Jesus estivesse aqui nessa noite e alguém perguntasse: Jesus, eu quero te seguir, ele ia falar, entrega tudo. Se entrega nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós queremos fazer uma oração. Senhor Jesus, nessa noite nós te pedimos para que o Senhor trabalhe em nós, em nome de Jesus. Nessa noite nós te pedimos para que o Senhor trabalhe em nós, em nome de Jesus, para que o Senhor faça a sua vontade sobre nós. Meu Deus, se existe algo em nós que precisa ser tratado, que o Senhor possa tratar. Senhor, se precisa algo ser transformado, que o Senhor possa transformar. Meu Deus, e se estivermos aqui nessa noite como aquele jovem rico que não entrega tudo, que não se entrega a 100%, nessa noite eu quero te pedir: toma o meu coração, toma a minha mente e faz em nós o seu querer, faz em nós a sua vontade, nos transforma de dentro para fora, molda o nosso caráter, Senhor, transforma quem nós somos nessa noite, Jesus. Vai trabalhando em nós, em nome de Jesus, e faz com que nós sejamos cada vez mais parecidos contigo. Senhor, nessa noite nós te apresentamos tudo que somos, nós te entregamos o nosso coração em adoração, nós reverenciamos quem o Senhor é, em nome de Jesus. E nessa noite, trabalha em nós, Jesus, trabalha em nós, faz a sua vontade. Olha para dentro do nosso ser e nos mostra o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Nessa noite nós queremos nos entregar a 100%. Nós queremos te adorar, Deus, com tudo que existe em nós. Nessa noite, receba a nossa adoração, receba, Jesus, o nosso louvor, que nós possamos nos entregar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor aí, meu irmão? Você pode dizer assim, Jesus, diga aí: Jesus, eu te agradeço. Você pode cantar essa canção com o seu coração, meu irmão. Já. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer. Fazer por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Canta! Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Canta! Por tudo que tens feito, quero que você, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer. Feito, por tudo que
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vai! Te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Só a igreja, te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Você pode ser grato aí nessa noite, crente. Glória a Deus.
mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Você está aí, crente? Você está aí, crente? Aleluia! Queria que você cantasse essa canção com o seu coração nessa noite, dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Aleluia! Estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, enche esse lugar, meu desejo é seu. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo, seu poder, seu poder, então vem incendiar meu coração, é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, cante, então vem incendiar meu coração, é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós queremos, Jesus, nós queremos. Se nós queremos, Jesus, diga para Ele: Jesus, eu estou aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder, então vem incendiar meu coração, é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem incendiar meu coração, é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória. Nós te damos toda honra, nós te damos toda a glória. Você pode cantar isso, você pode cantar isso, irmão. Te damos honra, te damos, teu é o poder,
Você pode levantar suas mãos e cantar isso nessa noite, irmão? Te damos, nós te damos, Jesus, somente teu. Te damos honra. Ah, não, crente, canta isso aí com o seu coração. Damos somente teu é o poder. Te damos, nós te damos, nós te damos, nós te damos, teu é o poder, pra sempre. Nós te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, 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 nós te damos honra, teu é. Pra sempre, amém. Então vem, então meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem, então vem. Seu altar, quero ouvir o som do céu. Oh, Jesus, escuta a nossa oração nessa noite. Então vem, então vem, então vem. Meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Aleluia. Tem uma canção que ela é mais ou menos assim, meu irmão. Recebi um novo coração, coração transformado, coração. Cante. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é. Canta isso aí pra alguém, pode ser? Fala aí, meu irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
uma família vivendo compromisso num grande amor de Cristo. Querido irmão, precioso és para mim, querido. Vamos cantar isso de novo? Recebi um novo coração do Pai. Canta aí, crente. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Como fruto desse novo coração. Profetiza sobre a vida de alguém. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Cante. Preciosa é a nossa, somos corpo. Declare isso, assim bem ajustado, totalmente ligado, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando o que? A glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Declare isso, precioso. Precioso és para mim. Diga, eu preciso de ti. Precioso, precioso és para mim. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes a gente perde momentos como esse. E talvez, eu não sei você, mas talvez hoje do seu lado tenha uma pessoa muito especial. Eu quero dizer que de repente do seu lado nessa noite tem uma pessoa muito especial. E quantas vezes você já pode ter orado por essa pessoa? Quantas vezes você já pode ter sonhado para essa pessoa estar aqui nesse lugar nessa noite? A Bíblia me ensinou algo. Aproveite pessoas. O tempo leva material, o tempo leva dinheiro, mas as pessoas ficam em nossas vidas. Essa canção, ela fala sobre algo, o amor de Cristo. Eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado aí agora e falasse com ela: eu te amo em Cristo Jesus. Assim como Deus te amou, assim como Deus te amou, você precisa olhar para as pessoas, porque a Bíblia diz: ame o próximo como a ti mesmo. Então olha de novo no olho dessa pessoa e fala: eu te amo. Aleluia. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso, o grande amor em Cristo. Eu preciso de ti, querido. Declara, abençoa
Precioso és para mim, que eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, que só a igreja declara isso. Preciosa és para mim, querida irmã. Você sabe que alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu estava dentro de um carro e eu comecei a chorar escutando uma canção. E durante muitos anos, essa canção, ela fez parte de quase todas as santas ceias aí que eu ministrei. E eu começava a chorar ouvindo a canção, e na época o ministro de louvor, ele tocava essa canção como se fosse um pop rock, então não tinha aquela emoção da música, porque era um ritmo. E eu não entendia por que eu chorava ouvindo aquela canção. Mas isso que você acabou de cantar agora, dizendo precioso és para mim, querido irmão, representa o amor de Cristo na minha e na sua vida, amém? Não só o maior para mim. E o motivo de você estar aqui hoje é o que me fazia chorar dentro de um carro, logo quando eu conhecia Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, é por isso. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Você pode declarar isso mais uma vez? Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, diga temor. Mas eu bem sei, eu sei
temor não há, mas eu bem sei, eu sei, a minha, sua vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos para o final. E quando enfim chegar a hora em que a morte, enfrentarei, sem medo então terei, e sem medo então nós terei vitória. Eu verei a glória, o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, e por não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Que o Espírito Santo de Deus, é esse Deus que te chamou aqui nessa noite para te dizer que foi por você que Ele morreu na cruz do Calvário. Ei, eu quero dizer que nessa noite Ele está dizendo para você: foi por você que eu apaguei aqueles pecados. O meu sangue foi para te limpar, o meu sangue foi para te curar, o meu sangue foi para trazer a sua família para a minha presença. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele acreditou quando nem você acreditava. Ele acreditou. Vou dizer de novo: quando nem você acreditava, Ele acreditou. Levanta a tua mão e declare comigo: Senhor, eu sou grato eternamente por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar em nome de Jesus. Que bênção. Glória a Deus. Que bênção. Deus é bom. Glória a Deus. Antes de mais nada, depois dessa adoração com seu coração livre, a Bíblia fala sobre espírito e verdade, um coração leve. Eu queria que você refletisse sobre isso durante esses dias. Eu ainda ontem eu gravava um conteúdo e eu não sei você, mas gente, se tiver muito calor aí, pode pedir para ligar as máquinas aí, tá? Pode ligar? Aí ó,
pode ligar então. Eu gravava um conteúdo ontem. Faz assim, ó. E a gente chega num mês muito gostoso, que é o mês de junho, o mês do frio, é um mês de comida boa. E num determinado momento do texto eu falava a melhor época do ano. E quão bom é você chegar num culto de quarta-feira e ver a igreja cheia. Porque muitas vezes a gente para selecionar aquilo que a gente quer fazer. Quem estava aqui no culto de domingo, levanta a mão em nome de Jesus. Se você lembrar, no culto de domingo, no momento do dízimo e da oferta, um pouquinho depois, eu falei assim: olha, eu estou convidando a igreja para participar do nosso festival gastronômico. Dá um glória a Deus. Dia 11 de julho nós vamos ter uma mega estrutura montada aqui na Avenida Portugal. Nós estamos sorteando o violão do cantor Eli Soares autografado. Teremos bingo, brincadeira, comida típica. Mas muitas vezes a igreja ela não se envolve nas coisas. E uma coisa me marcou que Deus colocou no meu coração. Porque quando eu estava lá no mundão, quando chegava essa época do ano, eu ficava procurando festival de inverno para ir. Eu ficava procurando festival de caldos para ir. Eu ficava procurando um festival do vinho para ir, porque a desculpa era o frio, para tomar um quentão, uma caipirinha. Então a gente ficava esperando o frio vir, para a gente esquentar. E Deus colocou isso muito forte no meu coração. Se a gente gastasse para as coisas de Deus a energia que a gente gasta nas coisas lá fora, Deus estaria fazendo diferença nessa geração, em nome de Jesus. Em um determinado momento eu disse exatamente isso. Quantas vezes você ficou procurando um festival de inverno para ir? Uma festa do vinho. E aí eu não vou citar nomes. Antes mesmo de eu chegar em casa, depois ali do almoço, uma pessoa me mandou um print. Falou assim: pastor, resposta hoje do culto. Falei: o que foi? Vou te mandar uma foto. Eu cheguei em casa, fui mexer na minha carteira. E quando eu peguei a minha carteira, tinha um ingresso. E o ingresso era Festival de Vinho. Eu falei: mas e aí? Aí a pessoa falou assim: eu lembro que na época eu andei 600 quilômetros para ir nessa festa. E aquilo testificou. Porque muitas vezes a gente faz até o impossível aos olhos humanos. A gente pega o carro e viaja para viver algo que a nossa carne pede, sim ou não? Mas e o que Deus tem pedido para a sua casa, para a sua família? O tempo e a dedicação a Deus para que Ele mude toda uma geração e mude a história da tua parentela. Eu posso toma posse em nome de Jesus. Eu vou declarar sobre a tua vida: você fará diferença na tua parentela, e através da tua vida a sua família nunca mais será a mesma. Pode aplaudir que é para Ele. Mas a gente precisa de vez em quando falar: ó, o pastor falou isso hoje, eu peguei isso daqui, isso é de Deus. E aí você começa a colocar em prática. Então, crie em você um sentimento de que a gente faz muito pouco ainda, perto do que nós vamos fazer nessa geração, em nome de Jesus. Se você entende isso como uma verdade na sua vida, não quer dizer que você está errado ou que você está certo. Eu quero dizer que hoje Deus te dá uma oportunidade de você começar a balancear as coisas, até que você se entregue completamente. E você vai sentir da alegria, a alegria que excede todo entendimento. Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Pastor Gustavo ministrava aqui, eu estava lá embaixo mexendo no som. E depois nós cantamos essa canção, né? Somos um corpo alinhado. E eu estava pensando ali, pastor, e Dodô e Fabrício, o quão é importante a gente ser unido na casa do Senhor. Eu prego a palavra, eu tenho facilidade, mas Gustavo, Dodô, eu já tentei tocar esse trem aí, mas foi muita época da minha vida.
perdi as contas de quantos professores que eu gastei dinheiro para tentar aprender. E tem coisa que não é a vocação da gente, não adianta. Eu tentei várias vezes. Eu estava vendo o Gustavo ministrando aqui, falando: o Senhor é bom, porque somos um corpo, ninguém faz nada sozinho. Somos um corpo, um depende do outro. Somos um corpo. E que nesse momento agora você possa entender isso também como uma realidade. Você vai vir aqui à frente em paz, com teu coração em paz. Você vai pegar alguém que está do seu lado, dá a mão para essa pessoa, traz ela aqui na frente. Você vai lançar um dízimo e a sua oferta. E por que a gente está fazendo esse negócio de vir aqui na frente? Porque teve um dia que eu falei assim: o mesmo sentimento que Deus, o mesmo sentimento não, a mesma coisa que Deus falou comigo quando Ele colocou no meu coração sobre os adesivos da igreja, Ele colocou a respeito de vir aqui à frente. Porque às vezes você não tem recurso para trazer, mas você vem dizendo: Senhor, eu continuo sendo fiel. E essa pessoa que vai vir com você, talvez hoje ela não trouxe, não veio preparada, não sei. Mas um dia Deus falou comigo assim: pega um adesivo, coloca na sua Bíblia e profetiza que você vai ter o seu carro. Quem lembra disso? Levanta a mão. Eu acho que já está no 6º ou 7º carro comprado para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa semana agora foi a vez da Alex Samara comprar o carro dela. Você pode aplaudir o Senhor? Assim que ela pegou o carro, ela chegou em casa. E aí eu estava trabalhando, fui para o banheiro chorar. Ela mandou a foto, a chave do carro, o adesivo dizendo: pastor, eu tomei posse e agora eu vou colocar o adesivo no meu carro. A fé é para quem crê, toma posse em viver o milagre. E Deus falou isso comigo agora. Deus falou: independente, é uma nova fase. Aquilo que você tem vai ser transbordado para a vida do irmão do seu lado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Enquanto você prepara o seu dízimo, a sua oferta vai ser lançada no altar, eu queria que você orasse agora, porque a Bíblia me ensinou isso, que não é por força, não é por violência, não é por necessidade, não é por barganha. Deus recebe quando a gente entrega com alegria, para que Ele possa colocar alegria no seu coração. Hoje, na saída do culto, a Nome Amara está lá, a Nome Amara é farmacêutico. Nós recebemos as vitaminas, temos muitas vitaminas. Todo mundo que quiser pegar uma vitamina, momento de frio, as crianças adoecem, já é o Instituto abençoando a sua vida, amém? Todo mundo que quiser pegar a vitamina, vai ter uma mesinha lá atrás, você pode escolher lá a vitamina, se é para o cabelo, se é vitamina C, se é, eu não sei, você vai escolher, leva, porque vitamina nesse período agora é importante. E como que isso acontece, pastor? Quando você dizima e oferta, e tudo que entra volta para a obra do Senhor Jesus. Então que você, quando vier, faça com alegria. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado. Obrigado por cada um que vai transferir através de um Pix, a cada um que vai vir aqui à frente, lançar que seja uma moeda, que a bênção seja generosa na vida de cada irmão, que haja prosperidade no trabalho, na casa, nas empresas, que haja promoção para que essa pessoa possa continuar a abençoar o teu reino. Nós tomamos posse, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem falado aqui nesse lugar. E nós queremos continuar a ser o seu instrumento, porque Deus usa pessoas. Nós cremos nisso e já agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Na sua cadeira aí tem um envelope, bem em frente aí tem um envelope, tem o Pix. Se você não veio preparado, você pode fazer depois, amém? Glória a Deus. Pode sair do teu lugar, pega uma pessoa aí do seu lado, traz ela com você, porque Deus há de multiplicar na vida de toda a igreja, em nome de Jesus.
já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Quem sabe canta. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama aos crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Mas descendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem, vencendo vem, vencendo vem Jesus. Glória, você pode aplaudir o Senhor? Vencendo vem Jesus. Que haja multiplicação em nome dele, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quarta-feira é dia de quarta bíblica. Nós vamos adorar ao Senhor. Tem alguém que está visitando a igreja pela primeira vez, nunca tinha vindo aqui, queria te conhecer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Desse lado de cá? Não? Você tem Bíblia de papel? Tem? Amém. Gente, todo visitante você pergunta, se a pessoa não tiver uma Bíblia, nós vamos dar de presente para o visitante. Amém? Glória a Deus. O adesivo da igreja, primeiro eu vou fazer a pergunta o seguinte, presta atenção. Quem ainda tem carro ou moto e não tem o adesivo da nossa igreja para colocar no carro ou na moto? Levanta a mão. 1, 2, 3, vem cá, diaconia. Quem está ali? A Carol, Grazi. A Grazi é igualzinha a Carol, vem cá, Grazi. Fica com a mão, nós vamos te abençoar. Agora é o seguinte, eu não vou ter para todo mundo. No final do culto, se você está num propósito, precisando de uma moto, precisando de um carro, você vai procurar a Núbia Amara lá atrás, lá nos remédios, e vai pedir ela. Fala, Núbia Amara, porque tem poucos aqui, depois eu vou mandar fazer mais. Núbia Amara, eu tomei posse, eu vou orar em cima desse adesivo, Deus vai me dar um carro, em nome de Jesus. Deus vai me dar uma moto, em nome de Jesus. Pega aqui, Ju, para mim. E aí você busca, em nome de Jesus, com a Núbia Amara lá no final do culto, tá bom? Presta atenção, esse adesivo você cola no para-brisa, você cola embaixo assim, e nós vamos começar a ter blitz aqui na Portugal. Então toda vez que tiver uma blitz, você tiver com adesivo, você também está concorrendo a ganhar um prêmio aqui da nossa igreja, amém? Mas mais do que isso, nos eventos da igreja, nós vamos dar prioridade aos carros que têm adesivo para ficarem dentro de um raio de segurança dos eventos da igreja, para que o seu carro não fique muito longe, né, e possa acontecer algo com o seu veículo. É claro que é na fila de chegada, porque as vagas são limitadas, mas os que terão prioridade são os carros que têm os adesivos da igreja. Amém? Glória a Deus. Então cola no seu carro e abençoa a vida de alguém. Se você pode orar por alguém para que essa pessoa possa fazer aquisição do seu automóvel, faça isso em nome de Jesus. Nós estamos estudando o livro de Daniel. E na semana passada eu ministrei fora, aliás, estive fora viajando. Então nós estamos estudando o livro.
para que não fique muito solto para você que, né, passou 15 dias da última pregação. Então eu vou ler capítulo 2, a partir do versículo 1, e vou dar um resumo para você não ficar perdido, ok? Vai ser rápido, porque é um resumo, e depois eu vou para a mensagem de hoje. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz assim: no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei então convocou os magos, encantadores, feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que havia sonhado. E quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele disse: olha, tive um sonho que me perturba e quero que me traga o significado. Versículo 4: então os astrólogos responderam em aramaico: ó rei, o rei vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós iremos interpretar. O rei então respondeu aos astrólogos: essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, eu farei que vocês sejam cortados em pedaços e que a casa de vocês se torne um monte de entulho. Versículo 6: mas se me revelarem o sonho e também interpretarem, eu vou lhes dar um presente e recompensa e também grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e também a sua interpretação. Mas eles então tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós vamos interpretar. Então o rei respondeu: eu já descobri. Vocês estão tentando ganhar tempo, pois vocês já sabem da minha decisão. Se não contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, porque vocês combinaram de enganar-me com mentiras, esperando que essa situação mudasse. Conte-me o sonho e eu saberei que vocês são capazes de interpretá-los. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa para nenhum encantador, mago ou astrólogo. Aquilo que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou então a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados então saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que eles também fossem mortos. Aríoque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e com bom senso. Ele então perguntou ao oficial: por que é que o rei emitiu um decreto tão severo? E aí o comandante explicou o motivo para Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, que ele, Daniel, iria levar à interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia, para que ele e os seus amigos não fossem executados contra os sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, em uma visão, e Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações
Ele destrona os reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela coisas profundas e ocultas. Ele conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Versículo 23. Eu te agradeço e te louvo, Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste aquilo que nós te pedimos. O Senhor revelou o sonho do rei. Até o 23 eu já ensinei e vou resumir para vocês. Nabucodonosor estava louco, porque tinha sonhado, e ele queria que aqueles sábios, os enganadores, os magos, os feiticeiros, falassem para ele o motivo do sonho dele. Porém, Nabucodonosor tinha mandado buscar todas as pessoas mais inteligentes do mundo, e dentre essas pessoas estava Daniel e seus amigos. Ao ver aquela situação, chegou então ao conhecimento dos sábios feiticeiros que não tinha outro jeito, e se eles não falassem o que o rei tinha sonhado, eles seriam mortos. E eu falei algo aqui durante esses cultos, dizendo que muitas vezes na nossa vida, o que nós precisamos é ganhar tempo. Aqueles intelectuais, enganadores, feiticeiros, magos, como você quiser chamar, eles iam então ao rei sem saber de nada. E o que eles faziam? Eles tentavam enrolar ao rei para ganhar tempo. Ao ponto que o rei então disse para eles assim: olha, eu já vi que vocês estão querendo me enganar, porque cada hora vem alguém aqui com o mesmo discurso, ou seja, vocês combinaram. Ao olhar humano, eles não estavam errados. Ora, vamos ganhar tempo, porque vai que o rei muda de ideia e decide não matar ninguém. E a minha pergunta para a igreja durante esses cultos foi: você tem tomado as decisões de acordo com as provocações, ou você tem tentado ganhar tempo para a poeira baixar e você tomar uma decisão que seja mais dinâmica, mais razoável, menos carnal, menos à flor da pele? Ora, como eles dependiam de enganar ao outro, porque eram feiticeiros, enganadores, eles não conseguiram enganar ao rei. E então ouviu-se dizer que o rei disse, e eu acabei de ler: busque Daniel e seus amigos, porque eles também vão morrer. Quando o chefe da guarda, Arioque, chega lá, ele diz o seguinte: olha, vocês vão precisar ir embora, porque está acontecendo isso. Daniel teve uma atitude. Qual foi a atitude de Daniel? Eu preciso ganhar tempo. Porém, Daniel, diferente dos feiticeiros e magos, ele não ficou andando pela cidade dizendo: meu Deus, se a gente não revelar o que está acontecendo, o rei vai mandar matar. Aí saía o outro para o outro lado: se a gente não revelar, a cidade estava um turbilhão. Daniel disse o seguinte: me deixa ir falar com ele. E Daniel disse algo: eu vou perguntar ao Deus que eu sirvo. Me deixe buscar nele, que eu vou revelar para o Senhor. A Bíblia diz que Daniel, ao chegar nos amigos, é como se Daniel chegasse em um local nos dias de hoje, estivesse lá os seus amigos, um com um Big Mac na mão, o outro com a Coca Zero, o outro comendo um chocolate, e ele falasse: para tudo. Parou. Por que, Daniel? Parou. Eu quero que vocês agora comecem um jejum e nós vamos orar, porque Deus precisa falar conosco. Quem está aqui diz amém. A Bíblia diz que os amigos murmuraram, sim ou não? Não. A Bíblia diz que os amigos começaram a orar junto a Daniel.
nenhum amigo levantou. Eu não, Deus é mais. Não, deixa eu matar a coca. Não. A Bíblia diz que quando ele chega, os seus amigos entram num processo junto a Daniel de oração. A minha pergunta é: nos dias de hoje, as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que, quando você precisa, vão te encher de interrogações e perguntas, ou vão te abraçar, vão ficar do seu lado e vão falar: vamos embora, estou contigo, e se o processo é esse, eu vou viver esse processo com você? Porque os feiticeiros, os magos e a turma toda, eles descabelaram, mas não se uniram, não se ajudaram. Aí nós chegamos no versículo de número 22. E no versículo de número 22 diz assim, versículo de número 19. Então o sonho foi revelado a Daniel de noite, em uma visão. Daniel louvou a Deus do céu. Durante uma noite, Daniel dormindo. Posso pregar sim ou não? Você tem uma missão: descobrir aquilo que o rei sonhou. Ele estava orando com os amigos, e durante uma noite ele teve uma visão, e Deus revelou para Daniel. Vou fazer uma pergunta, não responda para mim, simplesmente para você. O que você faria no momento em que Deus revelasse? Eu vou falar o que eu acho que um ser humano fora da casinha espiritual, ou seja, extremamente carnal, faria. É isso? É isso? É isso! E vai pro rei. Ou seja, salvei a minha vida, salvei a vida dos meus amigos, não vou ser degolado, não vão me machucar, não vão me bater, não vão exterminar. Sim ou não? A Bíblia diz que no meio da noite, quando Deus deu a visão para Daniel, ele acordou, ele levantou e glorificou o nome de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Daniel então louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Daniel estava dizendo: Senhor, Tu me revelastes. Senhor, eu vou lá entregar, mas eu quero dizer que a sabedoria e o poder é do Senhor. Quantas vezes Deus entrega algo para a gente toma posse, sequer toca no nome de Jesus. Quantas vezes Deus te deu coisas, quantas vezes Deus te fez sair de situações, quantas vezes Deus te tirou de cilada, te deu livramento, e a gente sequer fala de Jesus. A Bíblia fala que ele adorou, ele louvou, e ele continuou dizendo e declarando durante a noite, quando ele recebeu a visão. No versículo 21 diz: porque o Senhor muda a época, o Senhor muda a estação, o Senhor destrona os reis, o Senhor estabelece, o Senhor dá sabedoria aos sábios, o Senhor dá conhecimento para que todos possam discernir, o Senhor revela as coisas profundas, o Senhor revela as coisas ocultas, o Senhor conhece aquele que está na treva, e o Senhor conhece aquele que habita na luz. Eu fico imaginando, cara, eu fico igual um drone lá vendo a situação. Daniel adorando e declarando em oração, porque o Senhor muda a estação, porque a sabedoria do Senhor, obrigado. Quantos de nós perdemos a oportunidade tantas vezes agradecer, adorar e entregar honra
tem todo poder. Fala comigo, meu Pai tem todo o poder. E ele continua. No versículo de número 24, diz assim: então Daniel foi falar com o comandante, aquele que o rei tinha nomeado para matar, executar os sábios da Babilônia. E ele então disse: não execute os sábios, leve-me agora ao rei, e eu vou interpretar para ele o sonho que ele teve. Imediatamente o comandante levou Daniel ao rei e disse: olha, eu encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei aquilo que significa o sonho, ou o significado do sonho. O rei então perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Daniel, você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel então respondeu: nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Existe um Deus nos céus que revela. Você não sabe o porquê que está acontecendo, mas Ele te revela. Ele está dizendo para o rei: você está querendo matar o povo para fazer a sua vontade, mas eu sirvo a um Deus que revela o que ninguém pode revelar. É forte. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram pela mente quando ele estava deitado foi o seguinte: quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela o mistério te mostrou aquilo que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque por mais que eu tenha sabedoria, não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para tu, ó rei, saibas que há essa interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Versículo 31. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Eles viraram pó, como o pó da debulha do trigo. Na eira do verão, o vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua, tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus
te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos Ele colocou toda a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Aonde quer que vivam, Ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, ó rei, surgirá um outro reino. Depois de ti surgirá um outro reino, que será inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E finalmente, versículo 40, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Até aí. Preste atenção. O que você está estudando aqui hoje vai falar sobre detalhe. Fala comigo, detalhe. Nós precisamos entender que a interpretação do sonho mostra uma sucessão de império. Agora imagina você tendo o desafio de revelar um sonho de um cara que tem o poder do mundo nas mãos. O cara tinha o poder de tudo. E aí você chega para ele e fala: ó rei, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para que eu possa trazer aquilo que Deus vai falar comigo, porque eu vou orar. E quando Deus traz a revelação, ele começa a agradecer, e aí ele tem que levar a seguinte notícia. A revelação do sonho é o seguinte: vai haver sucessão do império. Quantas vezes Deus colocou na nossa boca algo para entregar e que não era agradável, e a gente, por timidez, vergonha ou covardia, a gente deixou de falar exatamente o que Deus mandou. Quantas vezes Deus já entregou para você aonde você deve estar, com quem você deve estar, aonde você não deve estar e com quem você não deve estar, mas você, por timidez, vergonha, costume, não consegue se afastar, não consegue se impor. Daniel agora estava entregando para o rei uma sucessão de império. Posso dizer algo para você, sim ou não? O rei pode se preocupar com o império, porque o império passa, mas a vontade de Deus dura, e dura para sempre. Vou dizer de novo: o império passa, mas o reino de Jesus Cristo permanece eternamente. O rei representava o império, e Daniel começa a dar com detalhes. Daniel começa a falar: olha, rei, a cabeça de ouro. A cabeça de ouro determina que você, o rei, é dono do poder. Eu quero dizer algo sobre poder aqui, queria que isso ficasse gravado no seu coração. Esse texto é um texto muito profundo, porque nós estamos falando de algo que foi entregue da parte de Deus para um jovem quando buscou ao Senhor. E esse jovem corria risco de morte, mas ele não titubeou em fazer a vontade de Deus. Ele estava falando para o rei que tinha todo o poder. Eu quero dizer para você algo aqui, grava isso no fundo do teu coração. Preste atenção. Deus concede autoridade e poder aos homens. Deus concede. Deus concede. O problema é que muitas vezes a gente não entende que não vai existir governo nem reino sem permissão de Deus. A gente começa a achar que de verdade a gente é dono de tudo, a gente pode tudo, a gente sabe tudo, porque tudo que a gente faz é perfeito. Quando a gente olha e entende sobre o perigo que é acharmos que somos
poderosos. Tinha um amigo meu que falava, imorrível. Isso é um perigo. Se nós entendermos que Daniel entregou um sonho em detalhes, dizendo, o Senhor vai passar. O Senhor é a cabeça. Ou seja, a sua cabeça é o poder do ouro. O seu peito é um peito de prata, que representa a união dos povos. Em um determinado momento, Daniel estava deixando claro, ninguém dura para sempre. Olha, o ventre é de bronze, é a Grécia, representa a conquista do mundo, mas também perde tudo de maneira muito rápida. Por quê? Porque a Grécia representa a glória humana, a glória passageira, a altivez. As pernas, ó rei, as pernas são de ferro. As pernas representam Roma, porque Roma era forte, era militarmente forte, mas era frágil na moralidade. Roma tinha força exterior, mas não tinha estabilidade interior. Fala comigo assim, o meu Deus é um Deus que constrói. Depois ele diz sobre a pedra que veio para destruir a estátua. A pedra representa o reino eterno de Jesus Cristo. A pedra representa o reino. A pedra traz para nós uma visão de que Jesus vai continuar reinando eternamente. Passarão céus e terra, passará governo, passará tempestade, passará dilúvio, mas a vontade dele permanecerá. Quem nós somos aqui nessa noite? Um Deus que tem poder de governar o povo, como o rei se achava? Ou seremos simples discípulos de um rei que de verdade tem todo o poder? Quem nós seremos? Essa é a escolha. Quando você vai lendo o texto é grande, você vai ficando confuso, mas ao mesmo tempo o texto é muito simples. A quem você tem buscado? Quem tem te entregue as respostas que você precisa? Quantas vezes você tem sonegado aquilo que Deus tem dito para você entregar para as pessoas? Se você está aqui nessa noite, eu creio em nome de Jesus, e você está aqui para buscar uma sabedoria que não é humana, uma sabedoria que não é humana, para que você possa acordar numa madrugada ou num cochilo à tarde, eu não sei, mas que você possa dizer: obrigado, Senhor. O Senhor me revelou. Semana agora eu estava estava recebendo uma visita de um rapaz, e ele chegou para mim e falou assim, ele chegou na empresa, a empresa estava muito cheia. Aí ele olhou para mim e falou assim: cara, há 3 anos atrás eu te procurei. Ele foi o último a ir embora. Eu tive que quase que mandar ele embora para a Núbia poder ir para o seminário dela. Ele falou assim: há 3 anos eu te procurei. E há 3 anos a minha empresária, ela veio até você e falou que te dava o que você quisesse,
para você andar com a gente e tomar conta da nossa carreira. E ele estava muito fragilizado, a voz embargada, o olho lacrimejando. E eu estou aqui agora para te dizer que quando você disse não há 3 anos atrás, na saída de uma pandemia, eu não acreditei. Eu fiquei com raiva de você e eu pensei, o Júlio é louco, porque uma oportunidade como essa ninguém perde. Agora, 3 anos depois, ele voltou e falou assim: cara, eu entendo perfeitamente por que você não entrou naquele projeto. E eu virei para ele e falei assim: então me explica o porquê que eu não entrei naquele projeto. E ele disse: porque você perguntou a Deus. Aos olhos humanos, eu parava de trabalhar. Eu parava de trabalhar. Eu ia ficar em casa, fazendo uma viagem por mês, fazendo uma representação. Eu parava de trabalhar. Aí você pergunta: pastor, e aí? Teve tentação? Claro. E eu disse para ele, bem assim: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. E talvez seja aí a chave do que eu quero entregar aqui nessa noite. Eu falei com ele assim, eu fui embora, eu fiz uma oração dentro do carro. E antes de eu chegar em Lagoa Santa, Deus já tinha me dado a resposta. Ele ficou lá até quase 18 horas na empresa para dizer: eu quero você no projeto, porque eu sei que você pergunta as coisas para Deus. E aí eu tinha gravado um vídeo de manhã, e o vídeo dizia assim: de repente a pessoa não tomou a decisão que você queria que ela tivesse tomado, mas pode ser que lá na frente você encontre com essa pessoa e você vai entender o porquê vocês estão se reencontrando. No meio da conversa eu pego o meu telefone, abro o telefone e falo: olha o vídeo que eu gravei hoje de manhã. Quando eu entreguei ele o vídeo, ele viu o vídeo, ele botou assim, falou assim: cara, só pode ser Deus. Quando alguém te colocar na parede, quando alguém falar com você assim: mas eu quero a resposta agora, o que você vai dizer? Não. Na dúvida é não. Você não dá a resposta sem antes perguntar a Deus. Mas é um grande negócio, você vai fazer, que eu vou te dar. Querido, eu preciso pensar. Mas você vai perder a oportunidade, o cavalo só passa arriado uma vez. Querido, eu preciso pensar. Não tome decisão sem antes perguntar a Deus. Nenhuma de profissão, de negócio, de namoro, de noivado, de casa, nada faça sem antes pedir a sabedoria que é dele. Aí, na hora de ir embora, ele ficou de pé na porta, eu de pé na porta, esperando ele sair para eu liberar minha funcionária para ir para a faculdade. Ele falou comigo desse jeito. Eu achei bonito que o Espírito Santo, ele vai mexendo na pessoa ali na hora. Ele falou: estou esperando você entrar em contato. Como se diz, eu sei que você vai perguntar para Deus de novo. Você está entendendo? Que aquilo que na hora para você parece algo inadmissível,
Você precisa fazer como Daniel. É por isso que a gente tem contato com a Bíblia. Não é porque eu, a pastora, os pastores, não. É porque a gente tem como norte a Bíblia. Porque se eu tiver como norte a carne e a vontade humana, o que o mundo vai dizer? O vagão está passando arriado, monta nele. Busque a palavra de Deus. Busque estar com o povo de Deus. Busque ouvir a palavra de Deus. Daniel, ele vai ao rei e fala: "Ô rei, deixa eu te falar." Daniel ainda dá meio que uma tirada. Ele fala: "Não tem sábio, não tem feiticeiro, não tem homem, não tem humano que faz o que o meu Deus faz." É isso que eu quero entregar para a sua vida. Embora a gente possa sim trabalhar, executar e conquistar, não há nada que a gente possa fazer que Deus não faça infinitamente melhor para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para tudo que você colocar a planta dos seus pés. Pode aplaudir que é para Ele. Aleluias. Deus tem um trato contigo. Deus tem um trato contigo. Ele não, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Aqui eu vejo alguns aqui que eu já fiz casamento, fiz muitos casamentos aqui. Deus não quebra a aliança. Vou dizer de novo, Deus não quebra a aliança. Vou dizer de novo, Deus não quebra a aliança. É nós que escolhemos usar ou não, viver ou não na presença, obedecer ou não, perguntar sobre isso ou não. Se você está aqui nessa noite e sentiu no teu coração, e Deus está falando contigo de uma maneira clara, que é preciso você escolher e não colocar mais a sua confiança no sistema, nas coisas desse mundo, que é preciso você fazer parte do reino eterno de Jesus, que você entende que as coisas do mundo passam, mas que o reino do Senhor é eterno. Comecei esse culto, já estou encerrando, dizendo: é o melhor mês do ano. Hoje eu vim para cá e falei: amor, você faz um caldinho de mandioca para mim? Eu adoro. É o mês que eu mais gosto. Mas sabe o que vai acontecer? Junho vai passar. Junho vai passar. Mas a presença dele na sua vida não precisa passar. A voz dele no teu coração todos os dias não precisa passar. Ele enviando os anjos para te livrar de incidente, acidente, seus filhos, suas filhas na escola, na faculdade, no trabalho, Ele trabalhando a teu favor, isso não precisa passar, porque Ele tem todo o poder, está em todo lugar, em todo tempo. Mas você tem que entregar. Você precisa entregar. Se coloca de pé em nome de Jesus. E quando você faz isso, você começa a ter alguns comportamentos estranhos. Porque se você tem um temperamento mais sanguíneo, se você é mais nervoso, vou dizer mais claro, tem decisão que você toma que você fala assim: não pode ser eu. É por isso. É porque agora não é mais você, mas é Cristo na sua vida. Agora não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Hoje, para encerrar, tinha tanta coisa para fazer. Quando nós abrimos o portão da nossa casa, adivinha?
nós estávamos presos dentro de casa. A Copasa foi lá, rasgou a nossa rua de fora a fora e não avisou, não tinha como sair de casa. Foi instalar uma rede de esgoto, furou a rua de fora a fora. Quando a gente abre o portão para ir trabalhar, não tem como. Mas não, eu imagino o Julião das antigas. Ô abençoado, você vai colocar o leite aqui dentro de casa? Minha secretária está lá com 854 agendas para eu cumprir, o que eu vou fazer? Na hora que eu abri o portão, eu falei, glória a Deus. Porque se não é para eu sair, é porque Ele sabe. Poderia ter um acidente, poderia ter uma tragédia, eu poderia fazer uma reunião com alguém que de repente hoje não era o dia bom daquela pessoa. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Voltei, mandei mensagem para a Nu, falei, cancela minhas agendas e estou trabalhando em casa. Quando deu 3 horas da tarde, eu estava numa alegria que eu falei, gente, mas não pode eu estar alegre desse jeito. Aí o Senhor falou comigo, a minha alegria é a sua força. Busque o Senhor, confia nele, peça direcionamento a Ele, clareza a Ele, e o mais Ele vai fazer na sua vida. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, obrigado pelo entendimento, clareza sobre a leitura do capítulo de número 2. Que o Senhor continue a falar conosco durante esses dias, que durante esse período todo que nós estivermos aqui, de festa junina, de Copa do Mundo, do mês de junho e de julho, o Senhor esteja protegendo, guardando a nossa família, guardando as nossas empresas, entradas e saídas, que o Senhor possa, ó Pai, estar no controle de todas as coisas. Nós não confiamos nas mãos humanas, nós confiamos, ó Pai, naquilo que o Senhor nos direciona. Eu te agradeço por cada vida aqui nessa quarta-feira. Eu agradeço por cada família que o Senhor plantou nesse lugar. Senhor Deus, eu profetizo que cada um aqui nessa noite sairá daqui hoje com uma visão transformada e renovada em nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, para tomar posse, para ser nutridos pelo Senhor. Nós agradecemos, nós clamamos ao Senhor, nos dê visão. Assim como o Senhor deu a visão para o sonho de Nabucodonosor, assim como o Senhor deu a visão do rei, dê visão para a nossa vida, dê energia, tira o cansaço, levanta aquele que está caído, unge, transforma, sara, limpa, para que nós venhamos, ó Pai, a viver o extraordinário na sua presença. Coloca quem tem que estar, tira quem tem que tirar, é o do Senhor. Nós somos do Senhor, nossa casa é do Senhor. Declare, eu e minha casa somos do Senhor. Nós tomamos posse, agradecemos, bendizemos o teu santo nome, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Quantos receberam dessa palavra, amém? Toma posse. Deus é um Deus de vitória. Amém? Deus é um Deus de vitória. Olha só, deixa eu pedir uma ajuda aos homens.